Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, busca, espera, mas tudo o que recebe é um vazio que machuca. É como falar com alguém que não responde. Quantas vezes você já se perguntou: será que ele me abandonou? Será que minha fé não é forte o suficiente? Esse dilema é o que atormenta milhares de corações. Mas aqui está a revelação que poucos descobrem. A distância que você sente não é ausência, mas treinamento. Escreva nos comentários: minha fé floresce mesmo no silêncio de Deus. E ative essa verdade dentro do seu espírito agora. Andrew Murray, mestre da vida devocional, ensinava que a fé verdadeira não é construída quando Deus fala, mas quando ele parece calado. O segredo está em transformar o silêncio em confiança e o vazio em entrega. Esse é o portal que hoje você está prestes a atravessar. Imagine-se em um quarto escuro, sem nenhuma vela acesa. Sua primeira reação é medo, mas depois de alguns minutos, seus olhos começam a se acostumar. Você percebe detalhes que antes não via, sente a presença das coisas mesmo sem enxergá-las claramente. Assim é a fé. Quando Deus parece distante, o coração aprende a enxergar no escuro. Andrew Murray chamava isso de andar pela fé e não pela vista. E talvez seja exatamente esse o convite que o céu está lhe fazendo agora. Não depender da luz visível, mas confiar que a escuridão também pertence a Deus. O paradoxo é que quando você aceita esse vazio, algo dentro de você desperta. Pense por um instante em como nossa mente foi treinada para buscar respostas imediatas. Tudo precisa ser rápido, claro, imediato. Mas a vida espiritual é feita de ritmos diferentes. O silêncio de Deus é um desses ritmos. Andrew Murray dizia que a oração profunda é menos sobre falar e mais sobre permanecer. Permanecer mesmo quando nada acontece. Permanecer mesmo quando não sentimos nada. Essa permanência é como a raiz de uma árvore que cresce no silêncio do subsolo. Invisível aos olhos, mas decisiva para sustentar a vida. O que parece ausência é, na verdade, uma raiz se aprofundando em sua alma. Você pode sentir agora mesmo essa luta dentro de si, a vontade de desistir, de se afastar, de dizer: não consigo mais. Mas é exatamente nesse ponto de esgotamento que começa a transformação. Andrew Murray ensinava que quando o homem se esgota, Deus começa. Talvez seja isso que você esteja vivendo. O fim da sua força é o início da força dele. A fé firme não nasce do entusiasmo, mas da rendição. E essa rendição só acontece quando não temos mais onde nos apoiar. Se você sente que está caindo, lembre-se, cair nos braços de Deus é o único destino seguro. Agora feche os olhos por um momento e respire fundo. Imagine que você está diante de um oceano. A superfície está calma, mas você não vê nada além de um horizonte vazio. É nesse horizonte que Deus lhe convida a lançar sua confiança. Diga a si mesmo: mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, eu confio. Essa frase simples é uma chave. Andrew Murray chamava isso de oração de fé. Uma oração que não depende de evidências, mas da certeza de que Deus é quem Ele diz ser. E essa certeza não pode ser abalada pelo silêncio. Talvez você ainda se pergunte: mas por que Deus se esconde? Por que não responde de forma clara? Andrew Murray nos lembra que a vida espiritual é uma escola. O mestre não fala durante a prova. O silêncio de Deus não é rejeição, mas exame. Ele está observando se sua fé é firme o suficiente para permanecer mesmo sem aplausos, mesmo sem sinais imediatos. Esse é o treino secreto dos grandes homens e mulheres de Deus: confiar quando tudo parece contrário. E é nesse terreno árido que as raízes da santidade cristã se aprofundam. Veja o exemplo de Jesus no Getsêmani. Ele orou até suar sangue. Pediu ao Pai que afastasse o cálice. Mas no silêncio da noite, ele disse:
seja feita a tua vontade. Essa é a fé firme que Andrew Murray ensinava. A fé que não exige explicações, mas se rende à vontade de Deus. Você pode aplicar isso agora mesmo. Diga em voz baixa com todo o coração: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Essa pequena oração é como uma semente lançada no solo do invisível, e quem planta assim, colhe frutos eternos. Quando você olha para trás, percebe que os momentos mais dolorosos foram também os que mais o moldaram. Quantas vezes você achou que estava sozinho, mas depois descobriu que Deus estava sustentando cada passo? Esse é o mistério da vida devocional. Ele parece distante, mas está mais próximo do que nunca. Andrew Murray dizia que a presença de Deus não é uma emoção, mas uma realidade invisível. A fé firme nasce quando você para de buscar sentir e começa a simplesmente confiar. Sentir é bom, mas confiar é maior. Faça uma prática simples agora. Coloque a mão sobre o coração e respire fundo. Enquanto respira, diga: Tua presença me sustenta, mesmo quando não percebo. Repita algumas vezes, até sentir que essa verdade começa a penetrar. Esse é um gesto pequeno, mas poderoso. Muitas pessoas relatam que práticas assim, repetidas diariamente, produzem uma mudança significativa na maneira como enfrentam o silêncio de Deus. É como abrir uma janela em um quarto escuro. De repente você percebe que não estava sozinho. A fé firme também é construída na memória. Quando o presente parece vazio, volte aos dias em que Deus respondeu, em que você sentiu sua presença, em que milagres aconteceram. Andrew Murray dizia: O mesmo Deus que respondeu ontem é o Deus que ouve hoje. Use a memória como combustível. Lembre-se dos testemunhos, das respostas, dos momentos em que ele lhe surpreendeu. O passado se torna um mapa que aponta para o futuro. A ausência aparente de agora não é ausência eterna, mas apenas um novo capítulo no mesmo livro. Outra chave que Andrew Murray enfatizava era a humildade cristã. Ele dizia: quanto mais nos rendemos, mais espaço damos para que Deus haja. Quando sentimos que Deus está distante, muitas vezes é porque ainda estamos presos ao controle, à necessidade de respostas rápidas. Humildade é abrir mão dessa pressa e descansar no tempo divino. Faça um exercício. Hoje, escolha uma área da sua vida que você tem tentado controlar com suas próprias forças e diga: Senhor, entrego em tuas mãos. Esse simples ato é uma oração silenciosa que abre portas. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você aceita o silêncio de Deus, mais você começa a perceber sua voz em pequenas coisas. Um versículo que salta das Escrituras. Uma palavra dita por alguém que não sabia do seu dilema. Um pensamento que acende no coração durante a oração. Andrew Murray chamava isso de a escola do Espírito Santo, onde aprendemos que Deus fala não apenas no extraordinário, mas no simples, no cotidiano. A fé firme é aquela que aprende a ver Deus nos detalhes, no canto de um pássaro, no abraço de alguém, até mesmo em um silêncio que transforma. A prática da oração profunda é a coluna vertebral desse processo. Andrew Murray dizia que oração não é insistir até Deus ceder, mas permanecer até o coração mudar. Muitas pessoas desistem rápido demais porque confundem demora com ausência. Mas a oração firme é aquela que volta dia após dia, mesmo sem sentir nada. É como regar uma semente que ainda não brotou. Você não vê nada, mas a vida está acontecendo debaixo da terra. Continue orando. Continue buscando. Esse é o segredo da fé inabalável. Você pode começar agora com uma oração simples. Feche os olhos e diga: Espírito Santo, mesmo que eu não sinta, guia-me. Mesmo que eu não veja, sustenta-me. Essa prece é curta, mas é um portal. Ela ativa dentro de você um espaço de rendição. Andrew Murray dizia que o poder da oração não está no muito falar, mas no coração que se entrega. Se você repetir isso diariamente, perceberá que algo vai mudando. Não é que Deus esteja mais próximo,
mas que seu coração se abre mais para percebê-lo. Murray também falava sobre a importância da disciplina espiritual. Não confunda disciplina com rigidez. Disciplina é constância. Ler a palavra todos os dias, orar todos os dias, ter momentos de silêncio e solitude. São esses pequenos atos que criam uma atmosfera interna onde a fé floresce. Não espere sentir-se motivado para praticar. Faça mesmo sem vontade. A fé firme nasce na constância, não na emoção. Muitos relatam que ao perseverarem, mesmo sem sentir nada, um dia a chama simplesmente reacendeu. É como se a fidelidade abrisse espaço para a manifestação de Deus. E aqui está algo essencial. Nunca confunda a ausência com rejeição. O silêncio de Deus não é prova de que Ele se afastou, mas de que Ele confia que você pode avançar em maturidade. Andrew Murray dizia que Deus trata seus filhos maduros com menos sinais visíveis, porque já espera deles mais confiança. Então, se você sente essa distância, veja isso não como punição, mas como promoção. Você está sendo chamado para um nível mais profundo de intimidade com Ele. Esse é o tipo de fé que sustenta não apenas sua vida, mas também a de outros ao seu redor. O próximo passo é aprender a transformar a dor em adoração. Sim, adorar mesmo no silêncio. Andrew Murray escrevia que o coração que adora sem sentir é o coração que mais se aproxima do céu. Experimente isso. Escolha um salmo, leia em voz alta e transforme-o em oração, mesmo sem emoção. Aos poucos você perceberá que a adoração não depende de sentimentos, mas de decisão. E essa decisão libera uma força invisível que fortalece sua alma. Esse é o segredo dos santos que nunca desistiram. Eles adoravam mesmo quando o céu parecia fechado. Talvez neste exato momento você esteja em lágrimas com o coração apertado, e é aqui que você precisa ouvir. A fé firme não é negar a dor, mas atravessá-la de mãos dadas com Deus. Chorar na presença dele é também uma forma de oração. Andrew Murray dizia que até mesmo os gemidos que não conseguimos expressar são recolhidos pelo Espírito Santo como intercessão. Então não se culpe por sentir-se fraco. Sua fraqueza é, na verdade, o espaço onde o poder de Deus se aperfeiçoa. A cada dia, ao praticar esses passos, algo dentro de você será transformado. Você perceberá que a fé firme não é fruto de grandes revelações, mas de pequenas rendições diárias. Andrew Murray dedicou sua vida a ensinar isso. A oração contínua, a entrega constante, a confiança inabalável. E você pode começar ainda hoje sem esperar condições perfeitas. Basta abrir o coração e dizer: Senhor, mesmo quando sinto que estás distante, eu escolho crer. Essa escolha simples pode se tornar a rocha onde toda a sua vida espiritual será construída. E enquanto você escuta essas palavras, saiba que este não é o fim, mas apenas o início. Porque a jornada da fé é infinita. E cada silêncio de Deus esconde um convite secreto. O que hoje parece ausência, amanhã será memória de intimidade. O que agora dói, amanhã será testemunho. E o que hoje é escuridão, amanhã será luz. Há uma verdade que precisamos encarar com coragem. A fé firme não nasce em dias ensolarados, mas nas noites mais sombrias da alma. Quando tudo parece certo, acreditar é quase automático. Mas quando o chão se abre sob seus pés e Deus parece se esconder atrás de um véu intransponível, é nesse exato momento que a fé é lapidada. Andrew Murray dizia que o cristão não deve buscar apenas conforto espiritual, mas maturidade espiritual. E a maturidade vem quando não há mais muletas emocionais para se apoiar. É no silêncio, no vazio e até na angústia que a confiança se transforma em rocha. A dor não destrói a fé, ela a purifica, a despoja de ilusões, a fortalece com a substância da eternidade. Muitos se perguntam: mas como posso continuar se não sinto nada, se minhas orações parecem bater no teto e voltar? Andrew Murray nos lembra que a oração não é apenas comunicação com Deus, mas também participação em seu mistério.
Quando você ora e não recebe respostas visíveis, está participando do mistério de um Deus que opera em níveis muito mais profundos do que a mente humana pode compreender. A oração silenciosa, sem retorno imediato, molda o caráter, quebra o orgulho e abre espaço para uma dependência radical. Essa ausência sentida é, na verdade, um chamado para mergulhar mais fundo. O vazio não é ausência, é o terreno fértil onde germina a confiança inabalável. Pense em Abraão, caminhando com Isaac rumo ao monte. 3 dias de silêncio, sem explicações claras, apenas a ordem de sacrificar seu filho. Ele poderia ter desistido, reclamado, abandonado a jornada, mas continuou. Esse é o retrato da fé firme. Não é emoção, não é lógica, é obediência sustentada por uma confiança maior do que a razão. Andrew Murray lembrava que a fé não se apoia em explicações, mas na fidelidade do caráter de Deus. E talvez seja isso que você precisa gravar no coração hoje. Mesmo que não haja resposta, a fidelidade dele é sua âncora. O silêncio não é rejeição. É o teste que revela se sua confiança está nas mãos de Deus ou nas sensações passageiras. Há algo que os santos antigos compreendiam muito bem. A ausência aparente de Deus é o espaço onde o Espírito Santo nos ensina a ouvir de outra forma. Quando a voz não se manifesta de maneira clara, aprendemos a escutar o sussurro, a captar a presença nas entrelinhas da vida. Andrew Murray dizia que a escola da oração não é apenas um lugar de palavras, mas de silêncio. O silêncio educa, molda, disciplina, prepara. É nele que se aprende que a fé não precisa de provas externas para existir. Fé é a certeza do invisível. É a raiz que se aprofunda sem precisar ver a árvore já formada. O silêncio de Deus é a pedagogia da eternidade. Talvez você esteja cansado, com o coração pesado, pensando em desistir da caminhada. É aqui que Murray falava da vida interior, aquela dimensão onde o Espírito Santo age sem depender das circunstâncias. A vida interior é construída na solitude, na repetição diária da oração, na entrega silenciosa. Não é algo visível aos olhos humanos, mas transforma o ser inteiro. Quando você sente que Deus está distante, volte-se para dentro e perceba que ali, na quietude do coração, Ele já habita. A fé firme não depende da exterioridade, mas da consciência profunda de que Cristo vive em você. E essa presença interior não pode ser medida por emoções passageiras. O mundo moderno treinou as pessoas a confundir espiritualidade com sentimentos momentâneos, mas Andrew Murray advertia: a vida devocional verdadeira não é feita de altos e baixos emocionais, mas de constância, disciplina e rendição. A fé firme é como o sol, às vezes escondido pelas nuvens, mas sempre presente. Quando o coração não sente nada, a mente deve se lembrar da promessa. Essa é a função da palavra, manter viva a chama quando o vento da dúvida sopra forte. Leia as Escrituras como quem bebe água no deserto. Mesmo sem vontade, mesmo sem emoção, continue bebendo, porque é essa constância que alimenta a raiz da fé. No silêncio da alma, quando a sensação é de abandono e a distância de Deus parece insuportável, nasce um paradoxo. Justamente nesse vazio se abre o espaço onde a fé se purifica. Andrew Murray ensinava que a fé verdadeira não depende do que os sentidos captam, mas da confiança firme no caráter imutável de Deus. Aqui, neste instante, a ausência se converte em presença velada. O que parecia vazio torna-se plenitude oculta. Quem caminhou até aqui já não é o mesmo. Aprendeu a descansar na certeza invisível, a sustentar-se no invisível, a permanecer firme, mesmo quando o coração grita fraqueza. É como se agora os olhos do Espírito percebessem um horizonte que antes estava encoberto pela névoa da dúvida. E porque toda revelação precisa ser selada com compromisso, deixo um convite de entrega. Escreva nos comentários esta declaração simples e transformadora: minha fé não vacila,
mesmo no silêncio de Deus. Essa frase não é apenas um comentário, mas uma ativação, um marco espiritual. É a expressão visível do invisível que você decidiu carregar consigo. Se essa mensagem ressoou no seu espírito como uma confirmação íntima, talvez isso seja um sinal de que você foi chamado a caminhar em uma comunhão mais profunda com o Eterno. Então, una-se a esse campo de busca e rendição. Inscreva-se e permaneça conosco nessa jornada de fé interior, onde cada palavra não é apenas ensinamento, mas sopro do Espírito guiando para mais perto da fonte, e que a luz suave da presença, mesmo quando oculta aos sentidos, continue a sustentar sua fé. Caminhe em paz e permita que cada passo seja guiado pela certeza invisível que nunca falha.